Fala turma, beleza? Turma, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as peças de liberdade. Como você identificar as peças de liberdade. Isso é muito importante para a segunda fase do OAB, tanto como peça, como também para as questões discursivas lá na segunda fase em penal. Vamos lá então? Gente, aqui a gente vai falar sobre as peças de liberdade, mas antes a gente tem que entender que a gente tem aqui, nesse caso, três prisões. As prisões que a gente chama de prisões cautelares ou prisão provisória. O que é a prisão cautelar provisória? São aquelas prisões que vão ocorrer antes do trânsito em julgado. Nesse caso, a gente tem três espécies. A prisão em flagrante, você vai ver lá do artigo 301 ao 310 do CPP. A prisão preventiva, que está no artigo 311 ao 316 do CPP. E a prisão temporária, que é uma lei especial, Lei 7.960 de 89, beleza? E essa prisão em flagrante, preventiva e temporária, ela pode ser o quê? Primeiro, ilegal, né? Ilegal. Ou pode ser uma prisão que a gente chama de legal. Gente, vamos lá. Se uma prisão ela é ilegal, o que é uma prisão ilegal? Aquela que contraria a lei. Prisão ilegal é aquela que contraria a lei. Nesse caso, exemplos. Vamos lá. Primeiro, se a nota de culpa não for entregue no prazo de 24 horas. Isso é uma prisão ilegal porque contrariou a lei que diz que a nota de culpa tem que ser entregue no prazo de 24 horas. Nesse caso, que o juiz não for comunicado da prisão. No caso, não tiver lá no artigo nenhuma situação do artigo do 302, né, que foi encontrado, ou aquele que está cometendo ou acaba de cometer o crime, aquele que logo depois é perseguido, aquele que é encontrado com armas, objetos, e etc. Se não tiver nenhuma das espécies legais de prisão. E também pode ter lá a chamada espécie de prisão doutrinária, que pode ser um flagrante provocado, né, ou preparado, ou pode ser também um flagrante forjado. Essas são o quê? São espécies ilegais de prisão. Se é uma prisão ilegal, vai caber qual peça? Gente, qualquer prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Então, nesse caso, a peça cabível é o relaxamento, né? Relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão, beleza? Só que essa prisão em flagrante, ela pode ser o quê? Ela pode ser legal, né? Uma prisão que é legal e contraria a lei. Uma prisão, quando ela é legal, é aquela prisão que está de acordo com a lei. Porém, essa prisão legal, ela pode ser o quê? Desnecessária. Então, ela é legal, porque está todos os requisitos da lei, porém, ela é desnecessária. Nesse caso, se uma prisão é legal, mas desnecessária, nesse caso vai caber qual peça? Aqui, gente, cabe a liberdade provisória. Liberdade provisória, beleza? Então, nesse caso, se ela é legal, mas necessária, cabe liberdade provisória. Ah, professor, quando que essa prisão ela será desnecessária? A prisão em flagrante é desnecessária quando nesse caso, quando não tiver presente lá os requisitos do artigo 312. Ou seja, não tiver prova da existência do crime, ou não tiver indício suficiente de autoria, ou não tiver nenhum dos requisitos que está previsto no 302, ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, e uma nova que foi inserida, que é o quê? Que é o perito gerado para o estado da liberdade do preso, tá? Nesse caso, não tem pelo menos um desses requisitos, essa prisão, apesar de ser legal, está de acordo com a lei, ela é desnecessária, e o juiz vai o quê? Vai dar a chamada liberdade provisória, que pode ser com fiança ou sem fiança. Beleza, gente? Então vamos lá. A prisão preventiva, né, tem lá a previsão no artigo 311 e 316 do CPP, também ela pode ser uma prisão preventiva que a gente chama de ilegal, ou pode ser uma prisão preventiva legal, tá? Beleza? Quando que a prisão preventiva ela vai ser ilegal? A prisão preventiva vai ser ilegal, por exemplo, quando ela não tiver uma das condições de admissibilidade do crime. Lá, que a gente fala, uma delas, por exemplo, é o crime quando o crime. A gente fala da pena do crime. Para ter a prisão preventiva, quando é primário, a pena do crime, né, crime doloso,
tem que ser o quê? A pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Então, se nesse caso, para ser a prisão preventiva, então, se tiver um crime com pena inferior, doloso, que o cara é primário inferior a 4 anos, vai caber o quê? Vai caber, nesse caso, relaxamento, porque vai contra a lei. Por exemplo, também fala que a violência doméstica com idoso deficiente, só que não tem também só a violência, tem que ter o quê? Tem que descumprir uma medida protetiva. Ou seja, então se houver a violência, somente a violência, e não haver descumprido uma medida, essa, né, vai ser o quê? Vai ser ilegal porque está contrariando a lei. E nesse caso, prisão ilegal tem que ser o quê? Também relaxada. Então aqui não importa se é uma prisão preventiva ou flagrante. Se for ilegal, cabe também relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão, beleza? Só que essa prisão preventiva, ela pode ser legal. Quando é legal é porque, né, seguiu todos os requisitos lá que a lei estabelece. Porém, ela é o quê? Essa prisão preventiva ela vai ser desnecessária. Legal, mas desnecessária. Gente, uma prisão preventiva legal, mas necessária. Exemplo que a gente acabou de falar. Não está lá de acordo com o artigo 312. Ordem pública, ordem econômica, não tem prova da existência do crime, tem indício suficiente de autoria. A gente vai falar que essa prisão preventiva é legal, porém desnecessária. Aqui vem a grande diferença entre que aí o pessoal confunde, liberdade provisória e revogação de prisão preventiva. Nesse caso, se essa prisão já for uma prisão preventiva, aí a gente fala em qual peça? A gente fala na revogação, da prisão preventiva, claro, né? Então isso é a grande diferença. Quando eu falo uma prisão preventiva, quando já tem uma prisão preventiva, eu falo em revogação de prisão preventiva e não liberdade provisória. A liberdade provisória, então, é quando eu tenho uma prisão flagrante, porém não tem uma prisão preventiva. Então você não vai confundir mais. E por último, a gente tem a prisão temporária, que é uma lei especial, uma lei extravagante, que também pode ser uma prisão temporária ilegal, quando contraria a lei, ou também pode ser uma prisão legal, onde está todos os requisitos da lei, porém é desnecessário. Vamos lá? Uma prisão temporária ilegal, né? Quando vai ocorrer? Aqui o exemplo clássico é quando não estiver no rol lá taxativo do artigo 1º, inciso 3º. Então, se não tiver naqueles rol de crimes, não há, nesse caso, essa prisão é ilegal. Beleza? Então, se a prisão for de um crime que não está no rol taxativo aqui da prisão temporária, essa prisão é ilegal e ela tem que ser o quê? Prisão ilegal tem que ser relaxada. Então, aqui também cabe o relaxamento. Aqui cabe o relaxamento da prisão temporária. Prisão temporária. Vamos lá. Só que nesse caso, a prisão ela pode ser uma prisão legal, também o quê? Desnecessária. Ela é legal, porém desnecessária. E quando que uma prisão temporária é legal, mas desnecessária? Nesse caso, quando ela não vai estar dentro dos requisitos lá do artigo 1º, inciso 1 e 2º. Nesse caso, quando essa prisão temporária ela não foi imprescindível, quando ela não foi imprescindível para investigação criminal, ela é uma prisão que pode ser legal, tem todos os requisitos, porém ela é o quê? Ela é desnecessária porque ela não é imprescindível. E o inciso 1º fala que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser imprescindível para investigação criminal. Ou o quê? Ou o agente, nesse caso, fornecer todos os elementos para sua identificação e tiver residente fixa. Beleza? Então, nesse caso, essa prisão ela vai ser desnecessária. Se o cara, então, fornecer, ela não está dentro dos requisitos lá do inciso 2 do artigo 1º da prisão temporária. Então, nesse caso, não pode, essa prisão é necessária e você vai pedir o quê? Se ela for desnecessária, você pede a revogação da prisão temporária. Revogação
da prisão temporária. Beleza, gente? Ó, então vamos lá. Peças de liberdade que a gente tem. Fiz esse esquema aqui para a gente entender mais. Se a prisão em flagrante legal, cabe relaxamento de prisão. Se for flagrante legal, mas necessária, liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Se for uma prisão preventiva ilegal, relaxamento de prisão. Se for uma prisão preventiva legal, mas necessária, revogação da prisão preventiva. Prisão temporária ilegal, relaxamento da prisão temporária. Se for uma prisão temporária legal, mas desnecessária, revogação da prisão temporária. Beleza? Aqui é simples, então. Qualquer prisão, se for ilegal, é relaxamento de prisão. Se for, nesse caso, a grande aqui pode confundir, se for, nesse caso, uma prisão em flagrante antes da decretação da prisão preventiva, a gente chama isso da peça de liberdade provisória. Se for já concedida a prisão preventiva, a gente vai chamar de revogação de prisão preventiva. Isso às vezes confunde a pessoa. Beleza, gente? Galera, aqui a base legal de cada peça, eu deixei lá no comentário uma imagem desse quadro todo esquematizado, bonitinho, que eu fiz para você ir lá e baixar com toda a fundamentação. Legal. Gente, espero que tenha gostado. Né? Você que está estudando para a segunda fase, isso aqui é bastante interessante para uma questão ou para peça. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, que eu vou tentar postar mais dicas de segunda fase em penal. Ative o sininho para receber os vídeos novos. Deixe sua curtida e até o próximo vídeo.